Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. A nossa aula hoje é para o 6º ano e o nosso tema é a diferença entre verso e prosa. Eu gostaria de lembrar para vocês, não é, o acesso ao nosso aplicativo, ao nosso canal. Então, nós estamos sempre mostrando, não é, um QR Code aí, do lado esquerdo da tela, não é? Quem tem o celular com o sistema Android é o primeiro QR Code. Quem tem o celular com o sistema iOS é o segundo QR Code, ok? Vocês estão sempre ouvindo, então não vou me demorar nesta informação e eu gostaria que vocês estivessem preparando agora o ambiente aí para a nossa aula. Vocês assistiram uma aula bem legal de matemática e agora é a nossa aula de língua portuguesa. Então, prepara aí, organiza o espaço. Eu sei que nem sempre, não é? Na nossa casa está assim, o ambiente tranquilo. Pede aí a colaboração de todos, convida alguém para assistir a aula com você agora, não é? Não sei se você está pelo celular ou pela TV, é necessário também neste momento o compartilhar, não é? Se você não está sozinho, pede aí ajuda e se organiza, pega seu lápis, seu caderno e vamos a mais uma aula. E aí eu falei que o tema da aula era a diferença entre versos e prosa. Você já foi desafiado a escrever versos, a fazer uma poesia? Você sabe, não é, o que é um verso em prosa? Que gêneros textuais serão sempre escritos em prosa? E aí você sabe dessa diferença? De onde vêm essas palavras, verso e prosa? O que significam? Talvez sejam essas as perguntas que estão permeando a sua mente neste momento, não é? Quando eu coloquei o tema da aula para vocês. E por que não fazer essas perguntas? É na sala de aula que tiramos todas as nossas dúvidas, não é? E aprendemos conhecimentos novos. Talvez você já leu texto, tenho certeza disso, né? Talvez você não leu, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já leram verso, né? Texto em verso, texto em prosa. E aí, que tal conhecermos o significado destas palavras? Não sei se já foi apresentado para vocês. Se não foi, por que não apresentar? Ou se já foi, por que não rever novamente? Vamos começar, não é? Conhecendo a origem da palavra verso. Verso é o oblativo do termo latim versus. Designa o lado contrário, a página oposta, a da frente ou a face interior das folhas das plantas. Vejam a origem. Quando vocês vão até a um local tirar uma xerox, não é? Quem não tem impressora em casa, diz assim, eu quero que tire frente e verso. Então, o verso é o outro lado. Então, dá origem também do verso da folha da planta. Vocês percebem que toda palavra, como sempre falo para vocês, tem uma origem, não é? Tem um porquê desta palavra. E aí eu trago para vocês este significado da palavra verso, que se origina do latim, que é versus, não é? Que representa esse lado contrário, oposto da folha, tá? E prosa, vocês conhecem a origem? Se não conhecem, vamos conhecer. Prosa é um gênero de texto escrito em parágrafo. O termo deriva do latim em prosa, que significa discurso direto, livre em linha direta. Então, este é o conceito que nós temos para a prosa. O filósofo Aristóteles já observava em sua poética que nem todo texto escrito em verso é poesia, pois na época era comum se usar os versos
em textos de natureza científica e filosófica, que nada tinham a ver com poesia. Então, nem todo texto, né, toda escrita em verso é poesia. E aí, deu um nó aí na mente? Vamos assistindo, né? Vamos continuar falando um pouco mais sobre prosa. Eu coloquei o conceito para vocês, mas vamos avançando. Chamamos de prosa os textos escritos de forma corrida, organizados em parágrafo. O objetivo dos textos em prosa é a exposição de uma ideia, de fatos ou de uma história. Contos de fada, textos de jornais, cartas e e-mail, por exemplo, de textos em prosa. Nos textos em prosa, a maior preocupação é a clareza. O texto em verso se preocupa com a linguagem figurada, conotativa, o ritmo, a rima ou a sonoridade das palavras, que é muito importante, não é? Que tal quando você pegasse um texto, não é, em verso, você sonorizar as palavras da forma correta. Então, estamos sempre aprendendo. Talvez você já leu com pressa, não é? Eu já li, nós já lemos com bastante pressa algum texto, alguma poesia, e aí não ficou com aquela sonoridade legal. Então, nós temos que parar e ler novamente. Então, lembrem sempre deste conselho, tá? Leia, releia, escreva e reescreva quantas vezes for necessário. Vamos conhecer um pouco, não é, as diferenças entre poema e poesia. Há uma diferença? Vocês já ouviram falar sobre isso ou não? Você pode pensar, todo texto em prosa não é poesia, porque a poesia, não é? De repente você pensa, a poesia ela é escrita em verso, mas a resposta é não. Você pode até encontrar texto que se usa o nome de poesia, para falar dos textos organizados em versos. Porém, o termo adequado a ser usado para falar de textos em verso é poema. Legal, né? Poesia é todo sentimento que um texto ou qualquer expressão de arte pode despertar na pessoa que lê. E aí, vocês estão aprendendo algo? Então, poesia é toda expressão, é todo sentimento. Então, este sentimento pode ser gerado a partir de uma imagem, este sentimento pode vir a ser gerado através de apenas uma frase de um texto. Então, esta frase pode se tornar uma poesia para vocês. Eu trouxe para vocês este vídeo aqui, ele não tem só som. Escutem. A imagem nos proporciona folhas de árvore e um céu, não é? O claro da luz do sol. E aí, como é que vocês têm se relacionado com a natureza? A forma de olhar para a natureza e sentir a natureza já é uma poesia, vocês sabiam? Então, admirem, contemplem a beleza que há no sol. E o vento, minha gente, que delícia é quando você está com bastante calor e de repente você não é invadido, você sente o vento soprar sobre o seu rosto. É maravilhoso, isso é poesia. E aí é interessante você observar as cores, o movimento das flores, das plantas. Aqui nós temos as folhas, simplesmente as folhas de uma planta que eu não sei se é laranjeira, se é um pé de carambola. Vocês gostam dessas frutas? Deliciosas. Então, nós não sabemos qual será a planta que está aqui, só pelas folhas, mas ela tem uma beleza. Então, cada folha tem um detalhe, e esse detalhe é poesia. Então, pensa aí e olha para a natureza de forma diferente. E que tal fazer poesia, vivenciar poesia através da natureza?
olhando para vocês também, vocês podem fazer poesia sobre vocês mesmos. Eu trouxe para vocês este poema aqui, não é? As borboletas, brancas, azuis, amarela e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Nem todo mundo gosta de borboleta, mas as borboletas, elas têm um significado incrível. Elas são sensíveis. Se você pegar na borboleta, ela pode ali se desfazer, não é? De tão sensível que ela é. Mas ela representa leveza, ela representa liberdade. E elas têm uma história, não é? Como é que ela fica tanto tempo ali no casulo? Se alguém destruir ou se ela sair fora do tempo, ela pode ser destruída. E é uma metáfora, não é? Na nossa vida existem processos que, se não forem vivenciados da forma correta, nós sofremos algumas deformações. Não é verdade? Então, nós devemos refletir, sabe? E fazer poesia, olhar para a natureza de forma diferente. Isso é muito importante. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. Olha que legal! Será que vocês estão refletindo neste poema? Vou voltar. As borboletas brancas, azuis, amarela e pretas brincam na luz, as belas borboletas. Então, é na claridade que essas borboletas, elas são vistas, não é? É interessante perceber o detalhe de cada borboleta. Você já observou? Se não observou, observa. Ver uma borboleta hoje é um privilégio. Por quê? Muitas vezes as borboletas, elas nem têm o privilégio de vivenciar esse processo, não é? Estamos em uma extinção, não é? A natureza está sofrendo esse processo, não é? De destruição. E aí, quando você perceber uma pequena borboleta no jardim, observa, aproveita, curte esse voo da borboleta. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, ó que escuridão. Então, este poema, ele traz para a gente, não é? Essa reflexão, que cada uma borboleta em sua cor, elas têm a sua função, elas despertam em nós um sentimento diferente, não é? Uma reflexão também diferente. Então, fazer poesia é permitir, não é? É vivenciar esse momento, é perceber a expressão de cada ser, de cada objeto, de cada palavra escrita, não é? Então, esse sentimento que é despertado em cada ser, em cada indivíduo. E isso só é vivenciado por quem para e percebe. Então, seja mais perceptivo, não é? Em tudo que está ao seu redor. Vivencie, curta cada momento que você tem do seu dia. Porque o dia de hoje, ele não se repete. Amanhã será um novo dia. Então, aproveite os momentos especiais para fazer poesia. Não precisa explicar o que sentiu ouvindo esse poema, mesmo porque é provável que você não consiga explicar. Talvez você não sentiu nada, mas alguém pode, de repente, assistir ou ler, assistir o vídeo, não é só do barulho das folhas, e ler a poesia e ter esse poema, não é? E fazer poesia e ter um outro sentimento. Poesia é justamente o que não se pode ver, apenas sentir. Então, precisamos ser sensíveis, perceptíveis, para sentir, não é? Para vivenciar o momento poético. Olha que legal! Então, perceba, sinta cada momento que você esteja vivenciando. Vocês sabiam que até do momento difícil podemos fazer poesia? Podemos. O poema é um conjunto de versos
que formam as estrofes e todo o texto. Mas poesia é este sentimento que é causado em nós, tá? Vocês sabem quem é o eu lírico no poema? E aí? Já pensaram sobre isso? Vocês já ouviram a professora de vocês, que está todos os dias com vocês, já colocou aquela questão lá, não é? Fale qual o sentimento do eu lírico, não é? E aí você lembra quem é este eu lírico dentro do poema? Quando o escritor escreve, nem sempre ele está falando dos seus sentimentos. Ele cria esse personagem, não é? O eu lírico. O eu lírico é a voz que expressa os sentimentos, os pontos de vista em um poema, tá? Então, você se direciona a essa pessoa, não é? Que é o eu lírico. Você responde, você percebe o ponto de vista, os sentimentos desse personagem criado pelo autor. Concluímos que o poema, gênero textual organizado em verso, podendo conter rimas, já a poesia é expressão de subjetividade e de sentimentos. E aí, minha gente, nesta aula, quando eu coloco para vocês a diferença, não é? Eu mostro para vocês que nem todo o texto escrito em verso é poesia, não é? E aí eu mostro para vocês a ideia de Aristóteles, quando ele fala, não é, sobre isso e deixa bem claro, não é? Existem textos filosóficos, científicos, escritos em versos que não são poesia, não são poemas. Eu mostro para vocês nesta aula também que o texto escrito em verso, muitas vezes, ouvimos as pessoas chamarem de poesia. E não é poesia, é poema. E o que é poesia? Está aqui, é a expressão da subjetividade. Então, quando alguém olha uma imagem de um quadro e se emociona, existe o outro que está do lado e pode dizer assim: eu não senti nada, não vi nada de interessante nessa imagem. Mas para aquele que está ali e que se conectou e se permitiu sentir a beleza da imagem, para ele, isso é poesia. Se alguém chega diante das ondas do mar e ao chegar ali, consegue, não é, ver a beleza e ter gratidão pela existência da beleza que há ao olhar o mar, ao respirar, não é, a brisa que sopra sobre essa pessoa, e aí para ela é delicioso, mas para outros pode não ser. Então, a poesia é essa expressão de subjetividade, que é percebido por alguns, por outros não. Eu falei para vocês que a poesia, ela é algo que é despertado, e para isso precisamos ter sensibilidade, sermos perceptíveis e perceber, vivenciar as coisas. Então, a nossa vida ela está sendo muito corrida, não é? O dia a dia, tudo que fazemos é com muita pressa. E esse é um momento de pararmos e refletir um pouquinho, não é? Que tal vivenciar mais as coisas que acontecem no nosso dia? Então, quando você se deparar com uma planta, ou uma plantinha, ou uma árvore enorme, veja como foi que ela se formou, não é? O formato que ela tem, o valor dela estar plantada ali, não é? Quantas pessoas desfrutam da sombra de uma planta, não é? De uma árvore grande. E às vezes, como uma plantinha singela, simples, ela traz beleza ao ambiente. E aí não só as plantas, os animais, as pessoas, não é? Eu estou me direcionando à natureza, mas aí
tudo que envolve a natureza é poético. Podemos fazer poesia, podemos vivenciar a vida e tudo que está ao nosso redor de forma diferente. Então, eu gostaria, não é, que a partir desta aula vocês entendessem que poesia é muito mais do que imaginamos ou o que está escrito, não é? E que os textos em verso, ele é um poema e não uma poesia. A poesia é aquilo que sentimos, não é? É o sentimento, é o que causa, é o que gera. Então, a poesia, ela representa muitas vezes uma música. Você escuta uma música e, de repente, você é impactado por esta música, não é? Esta música lhe causa emoções, sentimentos. Às vezes, são sentimentos de alegria, às vezes, desperta memórias. E aí, naquele momento, aquele sentimento, ele pode gerar com aquelas memórias tristeza, não é? E aí eu falei para vocês na nossa aula de hoje, não é? Às vezes, até de um momento ruim, podemos fazer poesia. E por que não? Por que não trabalhar esses momentos que aparentemente são difíceis de lidar? Por que não trabalhar isso aí e transformar em poesia? Isso causa um bem muito legal em nós. Então, vale muito não se deter nas dificuldades da vida, tá? Então, administra isso aí, vai aprendendo. Estamos vivendo dias onde precisamos aprender a administrar o que é legal e aquilo também que não é legal, tá? Isso é a vida. Então, agora é a nossa hora de praticar o nosso conhecimento. Eu trouxe para vocês aqui alguns provérbios. Leia os provérbios abaixo e explique os sentidos da metáfora com a qual cada um deles foi construída. Então, temos aqui, na letra A, não é? Este provérbio, a palavra é prata, o silêncio é ouro. E aí? O que vocês acham deste provérbio? A palavra representa a prata. A prata, não é? Um objeto de prata é de valor, mas um objeto de ouro, não é? Vale mais. E aí, qual é essa metáfora aí que temos? A palavra é prata, quer dizer, a palavra, ela falada, colocada no momento exato, ela representa uma prata, ela é de muito valor. Mas o silêncio, muitas vezes, ele é mais valioso. Por quê? Com o silêncio também estamos dialogando. E muitas vezes é muito difícil ficar ou estar em silêncio em um momento onde a nossa vontade, né, a minha vontade, a tua vontade, é falar. Mas será que vai realmente resolver falando determinada situação ou determinado conflito? Então, muitas vezes, em uma situação, o silêncio vale mais, não é? Então, reflete aí sobre este provérbio. A letra B diz, de grão em grão, a galinha enche o papo. E aí eu gostaria de lembrar para vocês, não é, de um aluno que venceu uma prova do Enem. Ele morava em uma casa muito humilde, no sítio, né? Uma vida difícil. Ele só tinha os livros didáticos da escola, que na maioria das vezes, nos dias de hoje, muitos de nós, estudantes, não queremos nem usar o livro, não é? Queremos só ver, pesquisar lá no Google e já colocar a resposta. Este aluno, ele passou para a Universidade de Medicina com os livros didáticos, estudando com o livro didático. E ele chega e diz assim, olha, eu venci, fiz 7 vezes o Enem e venci. Sabe por quê? Porque é de grão em grão que a galinha enche o papo. Ele disse assim, foi aprendendo aos poucos, né? Foi fazendo aquela tarefinha de casa, não é? Estudando todos os dias, que eu me tornei a pessoa que me tornei. Então, este provérbio serve para isso.
essa persistência. Letra C. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é verdade, não é? Quando você persiste em algo, você consegue. Então, persista nos estudos, não é? Se você não sabe algo, tente fazer novamente, repita quantas vezes for necessário. E vai chegar aquele momento que você vai aprender. Tudo vai se tornar mais leve. Letra D. Não adianta chorar pelo leite derramado. É tão ruim o leite, o suco, o café. Você está ali pronto para lanchar, tomar o seu café da manhã, ou jantar, ou almoçar, e o suco ou o café derrama. Eita, frustração total. Só que nós temos que tomar as medidas e ter o cuidado antes disso acontecer. Então, é interessante, muitas vezes, termos determinados cuidados, não é, para que o leite não derrame. E na situação, essa metáfora para a vida, é assim, nós precisamos tomar determinadas medidas para não chorar depois. Então, isso envolve escolhas. Deixo aí esses provérbios para vocês lerem, relerem e pensarem, não é, discutir com a professora de vocês esses provérbios que são ensinamentos para a vida, ok? Então, eu convido vocês para continuarmos este conteúdo na próxima aula. Então, eu desejo que vocês estejam todos bem e até a próxima. Tchau!